Prepare-se, pois algo incomum está acontecendo em Israel. Sinais do arrebatamento estão se manifestando, gerando perplexidade e curiosidade entre as pessoas. Junte-se a nós enquanto investigamos este intrigante tema e revelamos os eventos enigmáticos que estão ocorrendo em Israel. Vamos começar. Estrondos misteriosos e poderosos ressoaram pela região central de Israel, deixando a população perplexa e em busca de explicações. Inicialmente, até mesmo as forças de segurança, incluindo o exército, tiveram dificuldades para elucidar a origem desses sons estranhos, resultando em uma enxurrada de relatos nas redes sociais. Foram percebidos fortes estrondos e ondas de choque em áreas como Gush Dan, Tel Aviv e Petah Tikva, estendendo-se até Juluz a uma distância de 50 quilômetros. As autoridades israelenses, incluindo a polícia e as forças de defesa de Israel, ficaram desconcertadas, incapazes de oferecer uma explicação definitiva para essas explosões. Esse fenômeno não é exclusivo de Israel. Sons semelhantes, conhecidos como trombetas do céu ou terremotos do céu, foram relatados globalmente nos últimos anos por pessoas em vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Rússia, República Tcheca e Austrália. Esses novos e inexplicáveis sons apresentam uma qualidade arrepiante, com uma ressonância gemendo e vibrações metálicas que se assemelham a instrumentos musicais. Algumas pessoas afirmam até mesmo conseguir distinguir vozes indistintas entrelaçadas nos sons enigmáticos. Será que esses sons são um indício de algo maior? Poderiam eles representar o sinal do fim dos tempos ou da última chamada? Com referências a profecias bíblicas que mencionam trombetas, essas trombetas, chamadas de salpinks em grego, eram instrumentos antigos feitos de bronze, com uma forma estreita e reta, bocais de osso e sinos. Elas diferem das trombetas modernas em aparência. As últimas 3 trombetas são frequentemente chamadas de trombetas de desgraça, destacando sua importância e a natureza angustiante dos eventos que anunciam. Essas explosões de trombetas têm um profundo significado simbólico dentro do quadro narrativo bíblico, acrescentando a natureza profunda das revelações retratadas no livro do Apocalipse. A importância do som das trombetas remonta ao êxodo dos israelitas do Egito, quando Deus instruiu Moisés a criar 2 trombetas de prata conhecidas como Shazam, números 10 e 2. Essas trombetas eram diferentes do shofar tradicional, feito de chifre de carneiro, e usado para propósitos sagrados pelos antigos hebreus. O primeiro toque da trombeta causou um fenômeno devastador. Granizo e fogo misturados com sangue caíram do céu. Esses eventos misteriosos e os sons inexplicáveis deixam muitas perguntas em aberto. Pode haver uma conexão com as profecias bíblicas sobre trombetas e eventos significativos? As respostas permanecem envoltas em mistério enquanto exploramos mais a fundo esses acontecimentos intrigantes em Israel. A Terra está queimando 1/3 de todas as árvores e vegetação verde no planeta, conforme Apocalipse 8 e 7. Seguindo a primeira trombeta, a segunda trombeta trouxe outra catástrofe. Uma montanha em chamas maciça mergulhou no mar, transformando 1/3 do oceano em sangue. Esse evento destruiu 1/3 de toda a vida marinha e navios, conforme Apocalipse 8, 8 e 9. Com o som da terceira trombeta, uma estrela chamada Absinto caiu do céu. Essa estrela envenenou 1/3 das fontes de água doce do planeta, como rios e nascentes, causando a morte de muitos devido à amargura da água contaminada, conforme Apocalipse 8, 10 e 11. Algumas pessoas estabeleceram uma conexão entre esse evento e o desastre nuclear de Chernobyl, pois o absinto tem um significado semelhante. A quarta trombeta trouxe trevas. 1/3 da luz do sol, da lua e das estrelas foi extinto, resultando em escuridão completa por 1/3 do dia e da noite, conforme Apocalipse 8 e 12. Esta foi a última trombeta antes dos 3 ais, que são as quinta, sexta e sétima trombetas. A quinta trombeta marcou o início do primeiro ai. Um anjo apareceu e proclamou 3 vezes, ai, 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 para aqueles que habitam na terra. Devido aos toques restantes das trombetas dos 3 anjos prestes a soar, conforme Apocalipse 8 e 13. Uma estrela personificada caiu do céu e abriu o poço sem fundo, liberando fumaça que escureceu o ar e bloqueou a luz solar. Gafanhotos foram liberados, não gafanhotos comuns, mas com características de escorpiões, incluindo caudas semelhantes a escorpiões. Eles foram ordenados a atormentar aqueles sem o selo de Deus em suas testas, mas não matar ninguém durante os 5 meses de tormento, conforme Apocalipse 9, 1 e 12.
símbolos de tambores e um triângulo tocados fora do palco. Além disso, em relação aos recentes sons estranhos ouvidos nos céus de Israel e em outras partes do mundo, alguns podem se perguntar se são sinais do fim dos tempos. Embora seja misterioso prever tais eventos, é importante observar que inúmeras profecias ainda precisam ser cumpridas antes do dia do juízo e do fim chegar. Os sons estranhos podem ser intrigantes, mas não indicam definitivamente o início do arrebatamento ou dos tempos finais. O primeiro sinal do arrebatamento que ocorreu em Israel foi a reconstrução do terceiro templo. O terceiro templo é um lugar especial e sagrado que as pessoas desejam construir em Jerusalém, considerando-o mais importante do que os templos antigos que foram destruídos no passado. Embora ainda não tenha sido construído, é muito importante no judaísmo, especialmente para os judeus ortodoxos, que acreditam que é o lugar mais sagrado para eles adorarem. A partir de 1987, um grupo chamado Movimento do Templo começou a se preparar para construir o terceiro templo. Eles têm trabalhado lentamente para tornar isso realidade no século XXI. Embora a maioria das pessoas em Israel moderno e muitos judeus ao redor do mundo não sejam muito religiosos, os judeus ortodoxos levam isso a sério. Eles acreditam que é um dever espiritual deles, então não querem que pessoas não religiosas os ajudem. Eles foram responsáveis por trazer de volta o Sinédrio, um grupo religioso responsável pelas regras do templo. Eles querem reconstruir o templo da maneira certa para os judeus ortodoxos, pois acreditam que isso é crucial para melhorar o mundo. Gersan Salomon é o líder do Templo Montanhês Fiel, um grupo que tenta animar as pessoas em Israel sobre a reconstrução do templo. Eles fizeram protestos no local do templo, criaram uma pedra fundamental especial para o terceiro templo e até criaram itens para o templo. Salomão afirma que construir o terceiro templo é necessário para corrigir as coisas para as pessoas na Bíblia que vivem na Terra Santa. O Sinédrio, o grupo religioso responsável pelos assuntos do templo, está se preparando para o serviço do templo, plantando uma floresta especial com plantas necessárias para o terceiro templo. O rabino Hillel Weiss, que fala pelo Sinédrio, afirma que o templo conectava a terra a Deus, e eles estão fazendo coisas como plantar essa floresta especial para se preparar para a reconstrução. A reconstrução está mais próxima com a descoberta de um antigo templo sob o Monte do Templo. Embora inicialmente se acreditasse que não havia nenhum templo no local, uma descoberta inesperada mudou as coisas em 1927, quando um terremoto atingiu Jerusalém, causando danos extensos, incluindo a Mesquita Al-Aqsa. Para restaurar a mesquita, o UF muçulmano, liderado pelo grande Mufti Haj Amin al-Husseini, permitiu investigações arqueológicas na área normalmente restrita do Monte do Templo. Robert Hamilton, diretor do Departamento de Antiguidades do período obrigatório de Israel, se uniu a líderes muçulmanos para conduzir pesquisas onde a mesquita desabou. As descobertas, inicialmente mantidas em segredo, incluíram vestígios de um mosaico bizantino sob o chão danificado da mesquita, como pedras de mosaico, fragmentos de coluna e evidências de uma igreja da era bizantina, 324 e 638 d.C. Essas descobertas desafiam crenças anteriores de que o Monte do Templo estava vazio durante a era bizantina e sugere que pode ter tido estruturas, talvez até igrejas naquela época. Além disso, outra profecia é cumprida com a chegada de novilhos vermelhos em Israel, um sinal do fim dos tempos. A recente aparição de 5 novilhos vermelhos em Israel gerou discussões em todo o mundo, especialmente entre os cristãos que acreditam na profecia bíblica. Esses novilhos são considerados significativos porque atendem aos requisitos estabelecidos na lei mosaica para o sacrifício, conforme descrito em Números 19. De acordo com essa lei, os novilhos devem ser da cor vermelha e sem qualquer mancha. Para muitos cristãos, há a crença de que um terceiro templo será construído em Jerusalém durante os tempos finais. E a chegada desses novilhos vermelhos em Israel alimentou especulações sobre o possível cumprimento dessa profecia. O livro de Números fornece instruções específicas sobre o novilho vermelho. Deus ordena que os filhos de Israel obtenham um novilho vermelho sem manchas, que nunca tenha sido usado para o trabalho ou amarrado. Este novilho é então sacrificado e queimado fora do acampamento. Itens adicionais como madeira de cedro, hisopo e fio escarlate são adicionados à fogueira durante o ritual.
As cinzas resultantes desse processo são coletadas e misturadas com água pura. O propósito da oferta do novilho vermelho é purificar pessoas que se tornaram ritualmente impuras devido ao contato com um corpo morto. A água contendo as cinzas é aspergida sobre a pessoa impura no 3º e 7º dia de sua purificação, usando um feixe de hisopo. Vale ressaltar que o sacerdote que realiza o ritual do novilho vermelho se torna ritualmente impuro e deve se purificar, bem como suas roupas, em água corrente ou viva até a noite. De acordo com a tradição judaica, as cinzas do novilho vermelho misturadas com água são cruciais para purificar os judeus, permitindo que sirvam no templo. Ao longo de aproximadamente 1000 anos, apenas 9 novilhos vermelhos foram usados para esse fim, durante os tempos do 1º e 2º templos. A tradição afirma que o 10º será usado pelo Messias para atender a esses requisitos. O Instituto do Templo e um criador de gado israelense estão colaborando para implantar embriões congelados de gado Angus vermelho em gado doméstico israelense. Este projeto inovador combina textos religiosos antigos com ciência moderna para aproximar essa profecia da realidade. Diferentes comunidades têm diversas perspectivas sobre a chegada dos novilhos vermelhos. A comunidade judaica ortodoxa em Israel vê isso como um passo em direção à restauração dos serviços do templo em Jerusalém, mesmo antes da construção do 3º templo. Eles celebram esse evento com bênçãos, canções, danças, brindes e toques do shofar. Outros consideram a chegada dos novilhos vermelhos como significativa, enfatizando a importância de Jerusalém como o lugar escolhido por Deus e a futura restauração de uma casa de oração para todas as nações, como mencionado em Isaías 56:7. Eles veem o potencial uso desses novilhos na reintegração dos serviços do templo como um desenvolvimento notável. Recentemente, após a descoberta do antigo templo e a chegada dos novilhos vermelhos, a cerimônia do 3º templo foi realizada em 12 de outubro. Uma antiga cerimônia de água foi reencenada em um antigo templo, atraindo centenas de participantes liderados por sacerdotes Kohanim, vestidos de forma especial e acompanhados por levitas tocando instrumentos musicais. A cerimônia começou em Shahar Hashput, na cidade velha de Jerusalém, e a multidão se juntou aos sacerdotes e levitas em uma alegre procissão, ao longo de caminhos antigos para chegar ao que é conhecido como Siloam Springs, usado durante o tempo do templo. Durante o desfile, os participantes entoavam cânticos, dançavam e trombetas de prata soavam em cada parada, com rabinos proeminentes supervisionando o evento. Uma jarra dourada de água foi usada para coletar água, e a procissão retornou ao cume da montanha, onde foi montado um altar e utensílios decorados com grandes ramos, lembrando as tradições do antigo templo. A cerimônia concluiu-se com a bênção sacerdotal e a cerimônia Hakel, que ocorre a cada 7 anos. Embora a libação de água não seja explicitamente exigida pela Torá, ela faz parte da tradição oral de Moisés e é considerada um feriado alegre no templo. A cerimônia durou 15 horas e as celebrações continuaram durante toda a noite até a manhã seguinte, quando o serviço do templo foi retomado. Pessoas de todo o mundo vieram para participar das celebrações de Sukkot, transformando-as em um dia internacional de adoração. Queridos irmãos, o que vocês pensam sobre esse assunto polêmico? Sintam-se à vontade para comentar abaixo e se gostaram do vídeo, inscreva-se para os próximos episódios. Deus abençoe a vida de vocês, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.